Conversa com meu povo. Cabeça dura e coração de pedra? Jesus visita Nazaré, onde se tinha criado, e encontra naquele ambiente reações contraditórias. De um lado, pessoas admiradas com a sabedoria que brotava de suas palavras, por saberem que ele não vinha de classes propriamente eruditas da sociedade do tempo. Mas ele era um homem de uma família simples, carpinteiro como José, numa pequena localidade, parente de muitas pessoas que circulavam por toda parte, com as observações parecidas com aquelas que ouvimos quando um jovem do interior volta à sua terra e todos se impressionam com quem foi estudar ou trabalhar em centros mais importantes. Todo mundo o conhecia. E até uma fonte, bem numa pracinha na cidade, cujo nome veio a ser Fonte de Nossa Senhora, devia ser ponto de encontro e de comentários circulantes. De outra parte, ajudados também pela narrativa do capítulo 4 de São Lucas, quando fala da mesma visita a Nazaré, sabemos como foi rejeitado pelos seus conhecidos e parentes. Ali ele chegava como profeta na própria terra, pagando o preço das críticas, o que lhe impedia de operar milagres e anunciar com toda a força o reino de Deus. No entanto, Jesus não se detinha e percorria os povoados anunciando a boa nova do Evangelho. Em outras ocasiões e lugares, o mesmo Senhor encontrou resistências muito fortes, de forma especial da parte das autoridades religiosas da época. Mas nada lhe impedia de realizar a sua própria missão. Olhando para a realização do plano do Pai, sempre a caminho de Jerusalém, sabendo que deveria viver formando os discípulos para as provações que necessariamente chegariam para eles e depois, posteriormente, pela Igreja. Aliás, não faltaram dificuldades e desafios no correr da história da Igreja e nosso tempo não é diferente. O texto do profeta Ezequiel, proclamado neste final de semana, Ezequiel 2, de 2 a 5, mostra com clareza o que viria pela frente em sua época, também no ministério público de Jesus e no correr da história da Igreja. Esta é a palavra. Eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se revoltaram contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até o dia de hoje. É a estes filhos de face dura e coração obstinado que eu te envio. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não escutem. Pois são um povo de rebeldes. Saibam que houve um profeta entre eles. Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem tenhas receio de suas palavras. Irmãos e irmãs, há obstáculos para a evangelização e a atividade pastoral da Igreja. Dentre tantos, observamos alguns pontos que exigem nossa reflexão e ação coordenada. Em torno a nós implantou-se um relativismo desafiador e provocante. A crise de valores nivelou tudo quando as pessoas defendem o que chamam de sua verdade, entre aspas, onde impera um nivelamento em que se pode fazer, falar e viver de tudo que a imaginação humana seja capaz de engendrar. A falta de referências impera e pede de nossa parte firmeza aliada ao bom senso. Cabe à Igreja ir ao encontro do mistério que é a vida de cada pessoa, ouvir e suscitar interrogações sobre o sentido da existência
Depois, é bom lembrar que proclamações altissonantes de cunho conservador ou progressista, ou então fanático, só provocam isolamento e fechamento das pessoas. Não se vence o jogo no grito. Enxerguemos um outro aspecto. O mundo se transformou numa espécie de hipermercado, em todos os sentidos, também religioso, no qual as pessoas podem escolher o que mais lhes agrada, especialmente se não exige compromissos de vida moral e de retidão. Na realidade, o religioso, entre aspas, vem a ser para muitos o que me traz um consolo ou compensação imediata. E portas de templos começam a aparecer postos de combustíveis que não criam qualquer relação de compromisso, pois as pessoas passam a ser consumidoras e não membros fiéis de uma comunidade eclesial, na fé, no culto e na caridade. Na mesma vertente, ocorre-me um comentário ouvido no meio de comunicação recentemente, onde o uso dos celulares pelas crianças era o assunto. Pareceu-me até proposital, quando alguém se referia aos eventuais limites de tais meios pela criançada, entrou uma observação, que parece até verdadeira, dizendo que os valores espirituais ficam por conta de cada pessoa ou de cada grupo. Entretanto, esconde-se aí uma separação radical entre aquilo que a pessoa professa como fé e a incidência na sociedade. É como dizer que a vivência da fé não tem nada a ver com o resto da vida. Outro desafio é a redução da experiência religiosa aos sentimentos, enquanto o seguimento de Jesus implica coerência de vida, inclusive e de modo especial nas ocasiões em que nada oferece compensação emocional, justamente porque o núcleo da fé cristã se encontra no mistério de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Digam os mártires da fé, que se mantiveram fiéis diante da tortura e da eliminação de sua vida física, sabendo ser maior e definitiva a recompensa que os esperava. Fidelidade a Deus em qualquer circunstância é a proposta da vida cristã, malgrado nossas fraquezas pessoais, com a certeza de que a graça de Deus vem em nosso auxílio e nos sustenta. Os cristãos, e não só aqueles que são chamados a algum ministério específico, não, todos os cristãos, todos são chamados, consagrados e enviados. O mundo, mesmo feito de cabeças duras e coração de pedra, é o nosso campo de testemunho e ação, na certeza de que podemos sempre ouvir a voz do Senhor. Não, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Transformemos nossos medos e ameaças em desafios à nossa oração, criatividade e dedicação. As atividades profissionais, a convivência na sociedade e todas as eventuais provocações existentes são nosso campo de presença qualificada e de testemunho. Nada de pessimismo ou derrotismo. O Evangelho do presente domingo nos leva a este encontro pessoal com Jesus Cristo e eu quero acrescentar tomando uma palavra de São Paulo, um convite forte, porque se perguntava de onde Jesus tirava a sabedoria. Diz o apóstolo: pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, letra maiúscula, mas pela loucura da pregação,
Deus quis salvar os que creem, pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é a loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos e irmãs, permitamos que Jesus percorra as redondezas do nosso coração, anunciando a boa nova. Fique conosco, porque daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desde a última quinta-feira, realiza-se em nossa Arquidiocese de Belém o terceiro acampamento do setor Juventude. Uma resposta maravilhosa dos nossos jovens, um envolvimento na preparação e na realização deste encontro que tem uma imensa força evangelizadora. Pregação da Palavra de Deus, oração, celebrações eucarísticas, adoração eucarística, uma diversão sadia, todas essas coisas são oferecidas neste final de semana para a nossa juventude. Torna-se uma marca para todos os anos, no primeiro final de semana de julho, a realização deste acampamento da nossa Arquidiocese de Belém. Eu me alegro muito com isso e peço a Deus todas as graças a fim de que os frutos do que nós vivemos durante esses dias possam se multiplicar. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria Clara de Belém. Vimos uma bela cerimônia de novos membros do Cabildo Metropolitano. O que representa isso para a Arquidiocese? Veja só, o que é o Cabildo? É um órgão de comunhão, de relacionamento, de assessoramento do bispo. Nós temos o Conselho Presbiteral, temos o Conselho Episcopal, temos o Conselho Pastoral, o Conselho de Assuntos Econômicos e temos o Cabildo, os cônegos. Nos tempos antigos, antes do novo direito canônico, o Cabildo era o grupo de cônegos escolhidos pelo bispo, encarregado de assessorá-lo no governo da diocese ou arquidiocese. O nosso Cabildo é o terceiro do Brasil. Primeiro foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro e o terceiro é o Cabildo dos Cônegos de Belém. A função deles é assessorar o bispo naquilo que lhe cabe e, além disso, ser um grupo que se reúne periodicamente para a oração na catedral. Eu conheço dioceses na Europa em que os cônegos residem perto da catedral e têm o dever diário da oração da liturgia das horas ali na catedral, porque eles são esse corpo orante da sede da respectiva diocese. Aqui eles são párocos, têm outras tarefas, têm outras responsabilidades. Então, nós temos duas tarefas que são entregues aos cônegos. Cabe-lhes aprovar todos os projetos de construção, de reforma, restauração de igrejas, que passam primeiro por um corpo técnico, que se chama Grupo de Engenheiros e Arquitetos, e depois passa pela aprovação dos cônegos. E, além disso, eles estão assumindo pouco a pouco a responsabilidade da arte sacra. Só para lhe dar um exemplo, a você que fez a pergunta e para todos. A Polícia Federal localizou no Rio de Janeiro 2 castiçais de prata pertencentes à Catedral de Belém. Quando eles foram fundidos, estava escrito assim:
Cabido Catedral de Belém. Já foram fundidos com esses nomes, porque os cônegos tinham a responsabilidade de trabalhar para manter a catedral. E décadas passadas, não tenho as datas agora, esses castiçais foram roubados. Certamente outras coisas foram roubadas da arquidiocese. E a polícia achou num antiquário lá no Rio de Janeiro e está fazendo a devolução, e esses castiçais estão sendo trazidos novamente para a Catedral de Belém. Então, eles se interessam e cuidam realmente de manter aquilo que é o patrimônio histórico e artístico da arquidiocese. Jurema Batista. Belém, qual a prerrogativa para se ter um título de Monsenhor? Os bispos auxiliares, todos são vigários gerais. Então, Dom Antônio é vigário geral, Dom Paulo é vigário geral. Quer dizer, tem todos os poderes na arquidiocese junto com o arcebispo. O bispo pode nomear um ou mais vigários gerais. Nós temos Monsenhor Marcelino, que pela situação de saúde tem dificuldade de uma atuação mais ampla além da sua paróquia. Depois nós temos Monsenhor Agostinho, que foi nomeado vigário para a pastoral, então ele é Monsenhor, porque é vigário geral para a pastoral. E temos o Monsenhor Ronaldo, que foi nomeado vigário geral para cuidar da administração da Arquidiocese de Belém. Então, são títulos que são atribuídos também pelas funções. Outra forma de alguém ter um título de Monsenhor é que o bispo julgue e peça ao Papa o título de Monsenhor para algum sacerdote que tenha mais de 65 anos e que tenha prestado serviços relevantes a uma diocese. Pergunta de Carlos Almeida. Dom Alberto, recebi na internet que um sacerdote, ou percebi na internet que um sacerdote se apresenta como humorista. Ele não é de nossa arquidiocese. Como o senhor vê esse fato? Primeiro que eu não conheço o caso, não sei que situação é esta, né? Eu me lembro, tinha um bispo com quem eu fiz retiro, chamava-se Dom Mário Gurgel, foi bispo de Itabira, em Minas Gerais. E a pregação de retiro dele era tão interessante, porque tinha uma memória fabulosa e sempre ele inseria nas suas pregações casos engraçados, que todo mundo ria muito, mas sempre com alguma lição. Então, eu não sei, não vou fazer um julgamento sobre um padre que é humorista ou que se apresenta como humorista, até porque não conheço, não sei de onde é, não é da nossa arquidiocese. Se fosse, eu teria alguma informação a dar, né? Mas o bom humor não faz mal para ninguém. É claro que o sacerdote não pode substituir a sua missão sacerdotal por fazer programa de rádio, de televisão e tudo isso por diante, né? Eu tenho programa de televisão, mas é programa de evangelização, programa de rádio, mas é programa de evangelização. Então eu não tenho elementos para fazer um julgamento ou uma opinião a respeito desse assunto. Jussara Magno de Belém, todo sacerdote deve ser teólogo ou filósofo? A Igreja pede que todo aquele que virá a ser ordenado sacerdote faça o curso de filosofia, que ajuda a formar a cabeça, a capacidade crítica de análise, e o curso de teologia de 4 anos. Então, todo sacerdote, ele é filósofo e teólogo também, as duas coisas juntas, não é? Isso é muito importante porque cabe ao sacerdote anunciar a palavra de Deus, a doutrina da igreja, e deve fazê-lo com muita seriedade, com muita dignidade, com muita profundidade. Simone Araújo de Belém. A Igreja de Belém possui quantas paróquias e as áreas missionárias? Temos sacerdotes suficientes? E veja só, nós temos atualmente 107 entre paróquias e áreas missionárias. Quando cheguei aqui, nós tínhamos 59 paróquias. Então, os últimos anos foram de grande crescimento pelas necessidades pastorais da arquidiocese. E temos ainda
outras áreas missionárias ou paróquias também para serem instaladas nos próximos tempos. Temos sacerdotes suficientes? Eu não tenho nenhuma paróquia sem padres. E uma boa parte tem 2 sacerdotes. Gostaria de ter pelo menos 2 padres em cada paróquia. Graças a Deus, estamos caminhando para isso, temos ordenações. Nesse mês, nós ordenamos 2 sacerdotes da comunidade Sementes do Verbo, ordenamos 3 diáconos também da comunidade Sementes do Verbo. Na virada do ano temos muitas ordenações. Então eu quero agradecer a Deus por termos essas vocações e temos a presença da vida religiosa, os sacerdotes religiosos, temos uma boa presença e uma boa atuação de sacerdotes. Só que a messe é muito grande, tudo cresce demais. Então precisamos rezar, como Nosso Senhor pede, rezar para que Ele mande operários para a sua messe. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.